Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez estou aqui nos estúdios da Editora Betel, para, juntamente com o pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, darmos continuidade ao estudo aqui da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022. Essa revista é linda, tem como tema a Igreja e o Espírito Santo. Nós estamos estudando aqui sobre a necessidade do avivamento que é promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E eu lembro a você que a revista é comentada, essa revista aqui, o comentarista é o Bispo Ides José do Carmo, da Assembleia de Deus, Campinas, Goiânia, no estado de Goiás. E a lição de hoje, é de número 12, tem como título o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Vamos estar estudando no ponto 1 o fruto da fé, no ponto 2 o fruto da mansidão e no ponto 3 o fruto da temperança. Convido você agora a pegar a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula, uma caneta, porque vamos dar início agora ao nosso estudo. E eu chamo aqui, como sempre faço, o pastor William Barros para dar início aqui, trazendo aqui a sua saudação de chegada, fazendo a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Pastor William Barros, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, todos vocês, meus irmãos, que se juntam conosco para mais uma aula pela Editora Betel. Dessa feita, a nossa 12ª lição, cujo título é O Fruto do Espírito em relação ao seu portador. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 8 e no verso de número 5, que diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E a nossa verdade aplicada, a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Também chamo agora o pastor Marcos Santana, meu amigo que sempre está aqui, trazendo para nós aqui os objetivos da lição, a referência bíblica e para darmos início uma oração. A gente sempre ora fora das câmeras, mas também oramos aqui nesse momento, sempre nesse ponto com o pastor Marcos Santana, para darmos sim, logo após a oração, ele já entra no ponto 1, fazendo aí o seu comentário. Por isso é que eu falei para você, já está de posse da sua caneta, da sua Bíblia e do seu plano de aula. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição: apresentar a necessidade de crescermos na fé, destacar o valor da mansidão na vida do cristão e mostrar a importância da temperança. Textos de referência: Gálatas capítulo 5, versículo 25, Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Nosso Pai celestial, Senhor do céu e da terra, te damos graças por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos esclareça, nos dirija e que vidas continuem sendo edificadas, renovadas, despertadas para a edificação da Tua Igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a título de introdução, nós vemos na nossa verdade aplicada que a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Considerando esse texto da verdade aplicada, eu convido os irmãos para termos em mente Gálatas capítulo 5, versículo 13. Não dar ocasião à carne.
Uma outra versão diz: não permita que a natureza humana domine vocês. Após o apóstolo Paulo ele fazer esta exortação, leiamos o que diz o restante do versículo 13 e também os versículos 14 e 15. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não vos consumais uns aos outros. Então tenhamos em mente essa associação que o apóstolo Paulo faz em Gálatas, quanto a não dar ocasião à carne e a ênfase em atitudes em relação ao próximo, aos irmãos. Sendo assim, podemos fazer esta pergunta para as classes: como poderemos expressar estas ações? E aí a resposta nós também encontramos na Bíblia: somente pelo Espírito Santo. Visto isso, o texto da nossa introdução, eu quero destacar estas expressões: nascido de novo. Portanto, tenhamos em mente que a nossa lição trata de assuntos relativos à vida de alguém que nasceu de novo. Segundo, essa pessoa que nasceu de novo, ela precisa estar plenamente consciente das limitações, dificuldades e debilidades. Terceiro, a partir do momento que uma pessoa tem consciência acerca desses aspectos, é procurar andar em espírito. É a reação que se espera do nascido de novo, que tem consciência das suas dificuldades. Quarto, andar para vencer as inclinações da carne, para vencer a tendência pecaminosa da nossa natureza. E por último, um viver. E aí, irmãos, esse viver inclui ações e atitudes. Um viver para a glória de Deus. É interessante porque essa linguagem figurada que o apóstolo Paulo ele emprega, ou seja, fruto, transmite a ideia de crescimento espiritual. É o que se espera da pessoa que nasceu de novo. É importante que nós tenhamos plena consciência de que enquanto estivermos nesta terra, estamos no processo de aperfeiçoamento, de crescimento. Irmãos, Efésios 5, 8 e 9 é um texto que nós podemos linkar, conectar com o assunto desta lição, porque lá diz: antes éramos trevas. Ora, esse éramos trevas aponta para as obras da carne, que Gálatas 5 também fala. Agora somos luz no Senhor. E aí Paulo diz: vivam como filhos da luz. E aí aponta para fruto do Espírito. Notemos que a ênfase está no caráter que deve ser visto na pessoa que está em Cristo. É o que estaremos enfatizando na lição de hoje. Tópico 1. O fruto da fé. Convido os irmãos para iniciarmos essa reflexão procurando relacionar para a classe, para o nosso esboço, a variedade de significados quanto a esta fé como fruto do Espírito.
para contribuir para os irmãos, eu deixo para os irmãos os seguintes termos: certeza, segurança, confiabilidade. Aponta para uma pessoa confiável. Firmeza, crença convicta, transparência nos propósitos, cumprir compromissos. Fruto da fé aponta para uma firme disposição para dizer sempre sim à vontade de Deus. Tenhamos em mente estas expressões, estes sentidos, ao longo da exposição desse tópico. Então, o tópico 1, a título de sugestão didática, eu apresento para os irmãos, resumidamente, o que vai estar sendo focado. Primeiro, confiar em Deus. Segundo, permanecer em Cristo. E o último subtópico, suportar as dificuldades. Subtópico 1.1, confiar em Deus. Quando eu estava estudando e pensando, refletindo sobre este subtópico, me veio à mente a primeira investida de Satanás. Ele semeou dúvida quanto às intenções de Deus. Ele semeou dúvida quanto à validade de se confiar plenamente em Deus. A variedade de significados que nós vimos nos leva à seguinte conclusão quanto ao estudo deste subtópico: quem está em Cristo, pastor Prátios, pastor William, não tem um plano B. Quem está em Cristo não tem alternativa. Vide o Salmo 9, verso 10. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Nós podemos ilustrar este assunto com a ênfase que atualmente tem sido dada a uma expressão, fidelização. Interessante. A empresa, toda pessoa que está atuando no mercado de trabalho, mercado consumidor, busca tornar clientes fiéis ao seu produto. Fidelização é reter clientes. Fidelização é aquele processo em que se constrói uma relação de confiança com uma pessoa. Os especialistas, eles dizem, manter é mais fácil do que conquistar. E aí, feita essa ilustração, nós podemos ir para o subtópico 1.2, porque a ênfase é permanecer em Cristo. Evidentemente, meus irmãos, que a ilustração que nós acabamos de deixar é apenas para enfatizar que o mercado que lida com consumo valoriza a questão da fidelidade. Mas é claro, pastor William, pastor Prates, não é possível aplicar todos os princípios da fidelização no mercado na vida cristã. Isso fica muito evidente quando nós meditamos em João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Nós vamos encontrar ali registrado que muitos
tornaram para trás e já não andavam com Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus se volta aos 12. Diante daquela demandada, Jesus se volta aos 12. E sabe o que Jesus fala com os 12? Vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? E aí vide a resposta de Pedro. Para quem, Senhor, iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E note as palavras de Pedro. Temos crido e temos conhecido. Cremos e sabemos. Pastor William, os que conhecem, confiam. Por isso, meus irmãos, a importância do crescimento, a importância das nossas experiências com Deus. É isso que vai fazendo com que brote em nós a cada dia uma confiança mais sólida, mais plena. No início da conversão, muitos demonstram uma fé inabalável. Mas atenção, é preciso sermos fiéis até a morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Fruto da fé aponta para a importância, a necessidade de nós permanecermos. E o apóstolo Paulo, ele estava expondo na sua epístola aos Gálatas justamente essa dificuldade daqueles cristãos de permanecerem. Vide Gálatas capítulo 4, versículos 8 e 9. Olhem as palavras de Paulo. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos. Mas agora que vocês conhecem a Deus, como é que vocês querem voltar? Como é que vocês querem abandonar? É como se Paulo estivesse dizendo para eles: sejam fiéis, sejam leais a Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vocês estão abandonando. Não existe outro evangelho. Não podemos nos comprometer com um ensino oposto ao evangelho de Jesus Cristo. Precisamos de fidelidade. Atenção, independente da situação. Em todo tempo, nós somos desafiados a demonstrar nossa fidelidade a Deus. Um exemplo disso, Daniel, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz: Daniel resolveu. Na versão revista e atualizada, nós encontramos um adjetivo: firmeza. Ou seja, Daniel resolveu firmemente. Irmãos, é o mesmo princípio que nós encontramos em 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, quando o profeta Elias ele chama o povo e diz: até quando vocês vão ficar em dúvida? Fidelidade é imprescindível, pois na relação com Deus é preciso exclusividade, regularidade, persistência. Essa regularidade nos remete ao andar em espírito. Nossa natureza, nossa tendência humana, ela tende à irregularidade, à impaciência, à desistência, mas Deus requer fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Por isso, nós precisamos
nós dependemos da ação do Espírito. E por último, subtópico 1.3, fidelidade, fruto do Espírito para suportar as dificuldades. Um excelente exemplo que ilustra bem essa verdade bíblica é Jeremias, capítulo 35. O próprio Deus, ele destaca as atitudes dos recabitas como exemplo de fidelidade. E atenção, os tempos eram difíceis. Os tempos eram de muitas adversidades na cidade de Jerusalém. Nesse contexto, Deus diz a Jeremias para chamar os recabitas. Afinal, eles tinham feito o voto de fidelidade. Eles tinham feito o voto de abster-se de vinho. Ou seja, irmãos, mais de 200 anos depois que a família dos recabitas tinham feito esse voto de fidelidade, depois de Jonadab, ele ordenara a seus familiares para que não bebessem vinho, mais de 200 anos depois, os recabitas cumpriam fielmente aquela ordem. E detalhe, sabe aonde eles foram convocados para passar pelo teste de fidelidade? No templo. Jeremias os levou ao templo. Mesmo no ambiente do templo, sendo convidados a participar do vinho, eles continuaram fiéis. Na terceira epístola de João, o versículo 5, a ação de Gaio em benefício dos irmãos foi um efeito da sua fé. Não deixem de ler esse texto. E aí nós podemos dizer que atitudes e ações devem ser coerentes à fé que nós professamos. Isto é fidelidade, lealdade, digno de confiança. O servo fiel, ele é conhecido também por seu serviço aos santos. Lucas 12, 42 e 43. Encerrando, ou seja, irmãos, quando Paulo relaciona a fé como fruto do Espírito, nos remete que trata-se de algo que é oposto ao retratado em Gálatas 5, versículos 19 a 21, que são as obras da carne. Vide a quantidade de qualidades de obras da carne que tem a ver com a parte social, relacionamento interpessoal. Por isso, precisamos desse fruto na nossa vida, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Não há um plano B. Quem conhece Cristo, confia. Amém. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, neste final de semana, no sábado, domingo e segunda, dia 17, 18 e 19, nós estaremos na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, ministrando 3 noites na igreja Agnus Dei. É um grande amigo meu, o Bispo Celso. Nós estaremos ministrando aí. Ele já foi comigo 2 vezes para Israel. É um amigo muito querido. E nós estaremos juntos aí na cidade de Limeira, ministrando a palavra de Deus. Você da região, quiser vir estar conosco, serão 3 noites maravilhosas. Garanto a você que Deus tem uma palavra tremenda para o seu coração. Antes de iniciarmos aqui, um último anúncio rapidinho aqui. Meus irmãos, vocês têm acompanhado aqui, aula a aula, que de vez em quando eu anuncio aqui as nossas caravanas para Israel. Com a aquecência aqui e o apoio da nossa liderança, eu queria fazer para você divulgar aqui uma promoção imperdível. Isso mesmo, imperdível. Eu anunciei aqui uma caravana para janeiro do ano de 2024. Essa caravana estava $3.400, para você ter uma ideia. Eu consegui, junto à agência, uma grande promoção para substituir essa caravana de janeiro por uma em novembro do ano que vem, 2023. Egito e Israel. Com qual promoção?
em vez de pagar 3.400 dólares, pagar 2.960 dólares. Tudo incluso, a única despesa fora do pacote é o almoço. Então, irmãos, é quase 500 dólares, mais de 2.500 reais a menos do valor da anterior. Então, não precisa de visto, só passaporte, fala comigo, não perde essa oportunidade. As vagas são limitadas, nós abrimos essa caravana sexta passada. Só para você ter uma ideia, agora já temos quase 15 irmãos na caravana. Então as vagas vão fechar muito rapidamente por causa do roteiro, por causa da condição de pagamento e o valor que diminuiu muito. Então, fala comigo, me chama aí e vamos com a gente em novembro. Vai ser dia 1º de novembro a nossa viagem e chegaremos dia 11 de novembro. Então aguarde seu contato. Meus irmãos, o nosso tópico 2 vai falar sobre o fruto da mansidão. E eu me lembro aqui, vejam que interessante, eu me lembro aqui de uma ocasião que eu estava indo para um culto e uma pessoa da igreja me buscou de carro. Irmãos, era uma pessoa que eu já conhecia e eu tinha ele como uma pessoa assim muito equilibrada. Quando ele assumiu o volante do carro e começou a dirigir, irmãos, ele se transfigurou, se transformou numa figura completamente oposta à ideia que eu tinha anterior dele. Irmãos, agressivo dirigindo, fechando os outros, abrindo o vidro, gritando, xingando pessoas. Irmãos, totalmente alterado, totalmente, irmãos, eu diria para vocês quase que alucinado, a ponto de uma outra pessoa fechá-lo e discutir com ele verbalmente, eu ver a hora de alguém dar um tiro na gente. E aí eu falei, olha, para o carro, por favor. Eu vou descer, eu vou de Uber, eu vou de outro meio. Ele, por quê? Eu falei, irmão, tu vai acabar arrumando um problema com alguém, alguém vai dar um tiro, não vai pegar em você, vai pegar em mim, eu vou morrer, você vai no meu enterro e ainda vai dizer que Deus queria me levar. Então, faz o seguinte, para o carro que eu vou descer e eu vou de outro meio, eu vou sozinho. Irmãos, tamanha a alucinação dele dirigindo aquele carro. A lição de hoje, no nosso tópico 2, vai falar sobre o fruto da mansidão. E aqui o nosso autor vai mostrar uma coisa interessante, vai dizer que a mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor deste fruto age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. Agora vejam, esse tipo de calma aqui, ela não depende do temperamento que a pessoa possui. Por exemplo, a fulana é muito calmo, o outro é muito estressado. Não, esse tipo de mansidão aqui, ela é fruto do Espírito. Então ela advém à vida cristã, independente do temperamento que a pessoa tem. A fulana é colérico, fulano é sanguíneo, fulano é fleumático. Não, independente do temperamento que a pessoa possua, esse tipo de mansidão, ela reina, ela domina sobre as atitudes, sobre o estado de espírito que a pessoa tenha naquele momento, independente das circunstâncias da sua volta. Por quê? Ela depende do relacionamento com o Espírito Santo. Então, aqui de cara, eu quero refutar a ideia de que uma pessoa não pode ser mansa dependendo do temperamento que possua. Isso é uma falácia, isso é um engodo. Uma pessoa que pode ser mansa independente do temperamento. Depende, nesse momento, do fruto do Espírito, ou seja, relacionamento com o Espírito Santo, e não do temperamento que ela possua. E aqui, quando a gente enxerga a partir desse prisma, e eu quero começar a minha ministração aqui, a minha parte da aula, já quebrando essa falácia, já justamente para que pessoas que assistem essa aula, independente do temperamento que possuam, falam, calma aí, irmão, eu não posso usar meu temperamento como desculpa para não ser manso. Eu não posso usar meu temperamento como desculpa para ser brigão. Eu não posso usar meu temperamento como desculpa para ofender ou ferir as pessoas com palavras. Não, irmão, é o jeito dele, é o jeito dela. Não, a pessoa pode ser moldada, a pessoa pode melhorar. Isso não significa que a pessoa vai deixar de ter um determinado temperamento. Mas a pessoa vai ter um temperamento cumprindo aquela palavra de Jesus, que a nossa carne está crucificada na cruz de Cristo. Ou seja, agora não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E baseado nisso, as minhas reações, as minhas atitudes vão ser diferentes. Então,
cada pessoa que assiste essa aula precisa ter isso em mente. Porque senão, irmãos, nós vamos viver o evangelho como? Ah, irmão, se não fosse meu temperamento, se não fosse minha condição financeira, já imaginou? Se não fosse meu temperamento, eu não feria as pessoas, eu não seria tão duro. Se não fosse minha situação financeira, eu seria dizimista. Se não fosse o local que eu vivo, que eu moro, eu ganharia almas. Lá é muito difícil, muito perigoso, ou as pessoas moram em condomínios fechados e eu não vejo ninguém, sabe? E as pessoas vão dando desculpas para não ser, para não fazer, e cada pessoa que está vendo essa aula pode fazer uma lista das desculpas mais razoáveis, humanamente falando. Quando, na verdade, nada disso justifica. Então, nós precisamos produzir em nossa vida a mansidão baseada na nossa relação com o Espírito Santo, independente do nosso temperamento. E aqui, entendendo isso, a gente vai ver o nosso tópico 2.1, vai mostrar apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. O autor vai dizer, este fruto nos torna capaz de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. Então, um conselho prático dentro desse primeiro ponto aqui é o seguinte, irmãos, onde é que muitas pessoas falham nessa questão? Quando se, por exemplo, precipitam para responder ofensas, ou se precipitam para falar diante de suposições, pré-julgamentos. Quantos de nós já não se decepcionou ou ficou chateado por ter se precipitado em ter ferido alguém ou ter causado uma discussão desnecessária porque acabou descobrindo depois que não era bem aquilo? Falou demais ou se precipitou. Aí tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão. Quem aqui já não passou por isso? Então, irmão, vejam, a gente precisa pegar uma lição como essa e amadurecer. Não dá para continuar errando na mesma coisa. Se você já feriu pessoas, se você já criou situações desagradáveis baseado no que eu falei, tem que aprender com isso. Aquela regrinha dos 3 segundos. Alguém falou um negócio? Alguém te disse que alguém falou? Você viu e interpretou? Segura. Tá de cabeça quente? Não resolve. Tá de cabeça quente? Não fala. Vai acabar pecando, vai acabar errando, vai acabar causando uma situação. Quantos de nós já não se viu impossibilitado de resolver alguma questão de cabeça quente porque não estava lá, porque não dava para ir, ou não conseguiu achar alguém, e depois, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, a cabeça esfriou, enxergou a situação por outro ângulo, em vez de fazer daquilo uma brecha para o diabo entrar na sua história, ou naquela situação, e fazer uma arruaça, orou, ponderou, quem sabe até se aconselhou com alguém e falou, calma aí, irmão. Aí resolveu de outro jeito, de outra forma, sabe? Às vezes percebeu até que teria sido extremamente injusto. Quantos de nós, nessa coisa de segurar e não falar na hora, acabou evitando, se poupando, sabe? Até agindo com sabedoria. Quem já não viu alguém falar assim, poxa, fulano é tão sábio. Olha como é que ele resolveu aquela situação. Olha como é que fulano é prudente. Olha como é que ela é madura. Se a outra pessoa tinha explodido, mas ela foi lá, ela olhou, não falou nada, depois foi resolver a situação. Olha, sabe, quem é que já não viu isso? Sabe, a Bíblia vai dizer que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Então, quantos de nós já não viu situações que tinha tudo para o diabo entrar naquilo, mas com aquela regrinha de respirar fundo, segurar, avaliar primeiro, esfriar a cabeça, conseguiu resolver aquela situação de outra forma. Então, essa é uma regra importante, tá? Essa é uma regra importante. Ou seja, essa calmaria no interior depende do Espírito Santo. Irmão, se uma coisa está te ferindo muito, está muito, sabe, te magoou muito, ora primeiro. Pede para Deus limpar teu coração. Pede para Deus te dar paz naquilo. Pede para Deus te mostrar aquilo de uma forma mais global. Sabe, se aconselha com alguém, dependendo do caso. Fulano, eu estou com uma situação assim, o que você acha? Rapaz, eu estou muito chateado, minha vontade era ir lá, rapaz, acabar com essa situação. Minha vontade era falar tudo que está dentro de mim, irmão. E aí, você vai olhar de outra forma e por outro ângulo. Então, essa é uma regra importante que eu dou para vocês, uma lei de ouro aqui. Nosso tópico 2.2 vai mostrar que Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, irmãos? É o exemplo perfeito de mansidão. Vejam,
A nossa lição vai dizer, essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo, como modelo de mansidão. Em seu célebre Sermão do Monte, Jesus discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos e morais, diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Né? E ele vai dizer, aprenda comigo, porque eu sou manso. Olha, veja interessante, geralmente as pessoas dizem assim, aprenda comigo porque eu tenho currículo, eu tenho know-how, eu tenho preparo, eu tenho experiência. Jesus diz, aprenda comigo porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Olha que coisa linda, olha que verdade fantástica para a nossa vida cristã. Jesus é o nosso exemplo. Vejam, quando Judas o traiu com o beijo mais doloroso que alguém pode receber na vida, o beijo da morte, o beijo da traição, o beijo da dor, Jesus chama Judas de amigo. A resposta de Jesus é chamar Judas de amigo. Eu imagino que aquela resposta de Jesus, aquela frase, deve ter cortado duramente o coração de Judas. O traidor é chamado de amigo. Jesus, naquele momento, não xingou Judas, não agrediu Judas. Naquele momento, Jesus chamou Judas de amigo. Enquanto estava pregado na cruz, em vez de desejar ou profetizar ou proferir uma palavra de morte ou de maldição para os seus algozes, Jesus, ele simplesmente diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que leva alguém, num momento de dor atroz e de morte iminente, pensar justamente nos seus algozes e desejar o perdão deles. Oh, irmãos, só a graça de Deus pode produzir na vida cristã o mesmo comportamento, a mesma atitude. Quem sabe agora mesmo, o diabo está usando alguém para, te catucar, fazer tudo para te tirar do sério, ressuscitar o velho homem na sua vida. E eu quero dizer para você uma coisa, olho no olho. Quem sabe a tua vida, o teu chamado, o teu ministério, a tua vida cristã está sendo colocada em prova, em xeque. E a forma como você vai reagir a esse ataque, a essa investida, vai definir se portas abrirão na sua vida, se você vai subir de nível, vai subir os degraus que Deus tem prometido para você, ou se você vai cair no abismo, no buraco, na lama. Escute a voz de Deus nessa aula. Tudo que o diabo precisa é um crente com razão para destruir as bases, os alicerces e tudo que foi construído até aqui com anos de trabalho e esforço. Não dê lugar ao diabo dentro dessa situação. Não dê lugar ao diabo nesse processo. Escuta, Deus está falando conosco. Quem sabe, enquanto eu ministro essa palavra, laços estão sendo cortados agora da parte de Deus, da parte do inimigo contra a sua vida. Laços do inimigo estão sendo cortados agora. Escuta a voz de Deus. Fecha a tua boca. Pede a Deus a visão e a direção e o discernimento. Deus vai pelejar por você. Deus pelejará por você dentro dessa situação. Escute a voz de Deus. Aprenda com o nosso Senhor. Jesus agiu da forma certa, de forma equilibrada com aqueles que eram seus algozes e estavam lhe causando dor e levando à morte. Então nós precisamos aprender com Jesus. Não estou dizendo que você não deve buscar justiça. Não estou dizendo que você deve abrir mão de direitos. Estou dizendo que você não deve dar lugar ao diabo. Não deve buscar vingança. Não deve deixar o velho homem ressuscitar na sua vida. Porque uma coisa é resolver situações e problemas com as armas espirituais. Uma coisa é resolver situações e problemas dentro de um equilíbrio, dentro de uma postura cristã. Outra coisa é o desequilíbrio, grito, briga, violência, vingança. São coisas completamente diferentes. Na primeira que eu mencionei aqui, Deus está no centro. Na segunda, quem entra nisso é Satanás.
para causar contenda e, quem sabe, até sangue e morte. Quem já não viu situações onde o orgulho cegou aparecer nas páginas policiais em assassinatos? Eu creio que é uma aula que Deus está dando livramento a alguém. Nosso tópico 2.3 vai seguir nos mostrando sobre a mansidão. Ela deve fazer presente na vida cristã. Vejam, esse é um testemunho na vida prática, pública do cristão que realmente é convertido. Irmãos, eu pergunto a você, não é feio, não é decepcionante ver um cristão perdendo a cabeça, brigando, xingando, sabe, pronto para bater, para matar, quebrando coisas, dando soco na parede? É ou não é decepcionante quando, por exemplo, você vê alguém que canta na igreja ou que prega usando o microfone no púlpito da igreja e de repente demonstrar tamanho desequilíbrio de comportamento? É ou não é triste? Por isso, irmãos, nós precisamos que na nossa vida, na nossa prática diária, o fruto do Espírito traga na nossa vida como característica fundamental a mansidão. Sermos mansos. Não é ser um idiota, ser um tolo, abaixar a cabeça para tudo. Não. Mas é dar outra face. É não reagir na carne. É não dar lugar ao diabo em problemas, ou situações. Sabe? É não buscar a vingança, mas é agir com as armas espirituais. Eu espero, sinceramente, frisando e resumindo tudo que eu falei aqui, que nunca mais você use seu temperamento para justificar as suas reações explosivas. Lembrando que o temperamento não deve ser desculpa para uma pessoa não ser mansa, porque como é fruto do Espírito, a mansidão não depende do temperamento, ela depende do relacionamento com o Espírito Santo. Que nossa carne possa estar crucificada na cruz de Cristo e que possamos seguindo como Jesus, manso e humilde de coração. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, comentando o ponto 1, pastor William Barros comentando o ponto 2. Agora eu peço a você continuar comigo mais um pouquinho. Vamos estar aqui comentando o ponto 3 dessa lição preciosa. Eu separei aqui o fruto da temperança. Então nós temos aqui essa lição maravilhosa que dá a mim e a você, professor, a oportunidade da gente fazer aqui algumas reflexões com os nossos alunos em classe. Meus irmãos, o Espírito Santo gera a temperança na minha vida e na sua. É o Espírito Santo que gera e que faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, a temperança, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos. Eita, olha aí, hein? Tá vendo? Viu como que tem sempre um link com a aula anterior e sempre com uma aula que vem? Olha que maravilha! A temperança nos guarda, nos previne, para que a gente tenha o controle da nossa língua. Lembra da palavra? Que a nossa língua é um pequeno órgão, mas que pode incendiar uma floresta, né? Então tem que tomar cuidado, mas a temperança, nós estamos estudando sobre a temperança nesse ponto, então ela dá a nós essa capacidade de dominar, né? De dominar e controlar a nossa língua e os nossos pensamentos, para que a gente possa vencer a batalha espiritual que trava todos os dias. Não tem um dia que você sai de sua casa, ou a mesma até em casa com a sua família, não tem um dia que nós não enfrentamos uma batalha espiritual muito grande. É o que a Bíblia fala, é o nosso corpo guerreando. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está à porta daquela guerra. Como é que a gente consegue isso? Fruto do Espírito, meu amigo. Não tem outro jeito. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos bíblicos. Por exemplo, nosso comentarista traz aqui Provérbios 16, 32 e 25, 28. No 3.1, o crente deve possuir o fruto da temperança. Olha que maravilha. O crente, ou seja, eu. Então eu vou já começar dizendo, eu, pastor Luiz Prates, preciso ter o fruto da temperança. Por quê? Porque se eu tenho esse fruto, eu consigo controlar a minha língua e os meus pensamentos e não entro em enrascada, não é isso? Enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição e a glutonaria, olha o contrário,
a temperança, fruto do Espírito em contraposição a esses desejos naturais do ser humano, longe de Deus, pecador, contrapondo a isso, o que gera na gente? Provoca a termos uma vida contínua, contida, tranquila e santa. Então a carne diz, vai para a prostituição, vai para as coisas erradas, vai cometer o que não deve. O Espírito Santo, não, você é novo convertido, você tem o fruto, então, nada não. Então, nós somos redirecionados, nossa mente, nossa língua, nosso pensamento, o Espírito Santo nos direciona para ter uma vida contida, ou seja, quieta-te, sossega o facho, tranquila e santa. O Espírito Santo é que ajuda a gente a ser disciplinado e ser comedido. Conhece alguém que ultrapassa essas 4 linhas? Conhece alguém que ultrapassa? Sabe o que falta nessa pessoa? Fruto do Espírito. Está aí, por isso que eu estou insistindo, nós estamos insistindo. Batalhar isso na igreja, trabalhar isso na igreja. Vamos elevar o nível espiritual dos nossos irmãos. E a igreja vai ficar melhor. Né? Vamos ter mais condição de ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Então a igreja vai ficar melhor. A minha vida vai ser melhor, a vida do meu irmão vai ser melhor, a nossa família vai ser melhor. Porque a gente vai contagiar. A gente pode contagiar tanto negativamente como positivamente. Mas nesse trimestre, já caminhando para o final, nós estamos trabalhando então os frutos do Espírito, porque nós acreditamos que esse trabalhar, esse cuidado, essa busca vai fazer a gente ser pessoas melhores, disciplinadas, comedidas, abençoadas, santas, disciplinadas, ok? 3.2, temperança, uma virtude que não pode ser desprezada. A mansidão, meus irmãos, que é fruto do Espírito, como já foi estudado, atua na nossa vida, tornando a gente apto para lidar com equilíbrio e moderação, com provocações e situações adversas. Isso aqui é mansidão. Já estudamos. Já a temperança, fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual. Olha que maravilha! A temperança, eu até então, eu não tinha essa compreensão tão profunda até chegar no dia que eu passei a estudar com mais carinho essa lição. Então, a gente vê aqui o ponto que estamos estudando hoje, a temperança, que é um fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, da glutonaria, né? Comelão, festa, essas coisas todas, e obras da carne que engloba tudo. Temperança, uma vida temperada. Assim, a temperança é o autocontrole ou o domínio próprio sobre as nossas próprias vontades e paixões. Olha que extraordinário, meus irmãos. Quanta coisa nós aprendemos nesta aula, quanta coisa nós aprendemos. Gálatas 5:22, leia e leia de novo. Aliás, todo o livro, toda a Bíblia. O ano está terminando. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ou em que parte da Bíblia você já está? Quando você começou, onde você já está? Ah, pastor, eu não li, tenho dificuldade. Começa hoje. Ah, mas não tem que esperar janeiro? Não. Começa hoje, leia 3, 4 capítulos. Olha, se você pegar a Bíblia do culto, eu já fiz esse estudo. Se você ler 4 páginas por dia, 4 páginas, ou seja, 2 folhas. Olha, conta comigo, 1, 2. Se você ler 2 folhas por dia, em um ano, você vai ler toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já fiz essa conta. Até fiz um planinho de aula e já disponibilizei, não me lembro, acho que foi 2016, 2017, eu disponibilizei esse plano de aula, mas é 4 folhinhas, 4 páginas, 2 folhas. O que é isso? Não é nada. Então, eu, por exemplo, eu leio 4, 5 capítulos por dia. Eu não me prendo apenas 4 páginas. Se você tem dificuldade de tempo ou de hábito, começa com 4 páginas. Eu te asseguro, no final do ano, se você começar hoje, daqui 365 dias, você vai ter lido toda a Bíblia.
e o teu conhecimento sobre as coisas de Deus certamente são outro patamar, ok? 3.3. A temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Então nós vemos aqui, ó, a temperança, né? O crente deve possuir o fruto da temperança, ela não pode ser desprezada e o crente deve ter uma vida equilibrada. Nós estamos fechando o ponto 3 com essa parte. Ou seja, uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Irmão, sabe aquela reunião que você está sendo provocado? Você está numa reunião, pessoas crentes ou não, reunião de colégio, reunião de condomínio, reunião de igreja, reunião de final de ano, reunião para definir a agenda, seja qual for, você está num agrupamento de pessoas, se você tem a temperança, se você tem isso que nós estamos estudando aqui, ó, a vida equilibrada, o domínio próprio, se você tem isso, você sabe conter em qualquer situação. Opa! Calma, respira fundo. Mas por que você não falou? Calma. Quem fala muito, dizia o meu pai, dá bom dia a cavalo. Sem essa virtude, o indivíduo, eu, você, somos levados a dar vazão a desejo da carne. Lembra que eu falei que isso aqui não quer nada com Jesus? Mas o domínio próprio, a temperança, faz a gente ser equilibrado. Então a gente pensa antes de falar, ok? Pensa um pouco mais, irmãos, antes de falar. Não jogue para o alto o que do alto você recebeu. Calme, vai passar essa tempestade. Aguenta mais um pouco. Ou a gente acredita que Jesus está no trono e tem o controle, ou a gente está vivendo um evangelho de oportunidade. Um evangelho de conveniência. É isso que a gente tem que viver? Um evangelho de conveniência? Não. Nós temos que viver o evangelho genuíno. Calma. Tenha certeza da sua chamada. Tenha certeza de quem você é e o que você representa no mundo espiritual e no reino de Deus. Quem sabe eu esteja pregando isso para mim mesmo hoje. Quem sabe Deus está me usando para falar comigo hoje. Ou com você, ou com uma outra pessoa, não sei. Eu só sei dizer que Deus está mandando dizer a você, calma, não jogue para o alto o que do alto você recebeu. Vai passar. Deixa Deus escrever o final dessa história. Quer saber? Você não leu o último capítulo do livro ainda, vá com calma. Você está querendo tomar a decisão baseado naquilo que você leu, mas você não foi até o final. O segredo está lá nas últimas linhas da última página desse teu livro. Então calma. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, para você vencer. Ok? Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Que Deus tenha misericórdia e que eu e você possa tomar uma atitude de crente e ser vitorioso na vida. Bem, meus irmãos, chegamos ao final desta aula. O que a gente aprendeu hoje? Bom, lá no ponto 1, com o pastor Marcos, que a fé, como uma das virtudes do fruto do Espírito, auxilia o crente em sua comunhão com o Criador, ajudando-o a vencer as adversidades. No ponto 2, o que nós aprendemos? Nossa atitude, uns para com os outros, deve ser totalmente mansa, carinhosa, sem arrogância, sem agressividade, sem raiva e sem violência. Guarde isso. E no ponto 3, a temperança é uma virtude do Espírito que atua diretamente nos anseios nossos e nas nossas vontades, aquelas mais profundas que nós temos. E assim chegamos ao final. Posso concluir esse vídeo dizendo que, quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Amém, queridos irmãos?
Chegamos ao final. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Olha, muito obrigado. Que o bom Deus nos ajude para que na próxima semana a gente possa estar aqui de novo para estudar a última lição. Vamos estudar a lição de número 13. Vamos terminar o ano e terminar o trimestre. Querendo o bom Deus, vamos estar reunidos aqui novamente nos estudos da Editora Betel. E a lição 13 vai ser, olha o tema, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Como eu anunciei na aula anterior, vamos ter aqui, na próxima aula, uma participação especial do comentarista da lição, Bispo Ides José do Carmo. Vai estar conosco, diretamente da cidade de Goiânia, lá da sua igreja, de seu estúdio. Ele estará tendo uma participação conosco, dando aqui a sua participação, trazendo aqui a aula 13, talvez um resumo e as suas considerações. Vamos ouvir o nosso querido bispo, encerrando aqui na próxima aula com uma palavra maravilhosa. Convido você, reúne o seu povo, para não perder. É Natal, pastor Prates. Ok que é Natal, mas o que tem que é Natal? O domingo vai ser um dia de Natal, mas e daí? Você estuda, o vídeo vai ao ar na quarta-feira. Você tem quarta, quinta e sexta e sábado, né? 4 dias, nós vamos estar com essa aula 4 dias. Então, se não der para se reunir na igreja, mas você vai reunir com essa família, com o seu pequeno grupo, ou você mesmo, não deixa de terminar o trimestre, vindo e ouvindo o que Deus tem para nós, amém? Vamos orar ao Senhor e com esta oração eu me despeço de você. Junte-se a nós com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos, e agradecendo a Deus por mais esta aula. Te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome santo. E, ó Deus, na convicção de que mais esta aula, ó Deus, há de edificar, consolar e, ó Deus, trazer ânimo para o teu povo. É a nossa convicção em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.